Olá, que a graça, a paz, a serenidade, a provisão do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre nossa parentela, onde quer que nós estejamos, que sejam todos visitados pela bênção do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Queridos, o mundo está em crise, o mundo inteiro está em crise. E crise é um momento que gera desconforto, desequilíbrio, dúvidas, sofrimento, dor. Uma série de sentimentos podem acercar os nossos corações. Cada ser humano, nesse momento, tem uma maneira pessoal de passar, de estar vivendo nessa crise, tem uma maneira muito particular de olhar as coisas. Mas não resta dúvida que nesse momento o mundo está sofrendo. E muitas pessoas estão sofrendo já, não pela crise do Covid-19, mas pelos reflexos que todo o comportamento que a gente precisa ter agora de isolamento, de confinamento, traz. E os reflexos são muito pesados para algumas pessoas. Então esse é um momento de muito quebrantamento, nós precisamos de muito quebrantamento. Nós precisamos orar, estar em oração, e essa é uma palavra para a igreja. Nós precisamos orar por toda a humanidade. É um momento em que todos os seres humanos precisam passar por uma mudança de pensamento. Precisam parar para refletir sobre o que foi a vida até aqui e como será a vida daqui para frente. Porque a crise, ela serve para nos amadurecer. E os momentos de crise, eles são certos que todo ser humano vive. Mas eu creio que a maior parte de nós nunca viveu um momento tão inconstante, vamos colocar assim, um momento tão inconstante como esse, aonde você não tem aonde se apoiar para pensar, Eu digo a grande maioria, porque infelizmente a grande maioria não tem se apoiado nessa palavra, porque não conhece o poder dessa palavra. Então por isso que eu digo antes aqui, que esse é o momento em que nós precisamos estar em oração, clamando ao Senhor que ajude a humanidade a passar por uma metanoia, clamando ao Senhor que atue nas mentes e nos corações dos seres humanos. Eu queria ler uma palavra aqui, eu vou me esforçar para que esse vídeo não fique muito longo. Aonde está escrito: por isso vos digo, são palavras de Jesus, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é sua vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, eu iniciei esse vídeo dizendo que esse é um momento de oração, de muito clamor. Nós temos essa promessa por parte do Senhor Jesus. Ele cuida de nós. Ele cuida e continuará cuidando de cada uma das nossas necessidades. Mas é preciso que nós tenhamos uma visão muito aberta para esse momento. Muitas pessoas estão agora recolhidas, mas são pessoas que sobrevivem do seu trabalho autônomo. São pessoas que sobrevivem daquilo que vendem no dia, daquilo que produzem no dia e colhem para trazer os víveres para sua casa. Então, há uma parcela muito grande da população que vai começar a sentir de uma maneira muito intensa os reflexos dessa crise. Por isso que eu peço à Igreja do Senhor nesse momento. O Senhor tem inquietado muito o meu coração. Eu peço a vocês, queridos, que façamos uma corrente de oração, que abracemos a nossa nação pelo poder da oração. Porque a palavra de Deus, ela nos dá todas essas garantias. Mas essas garantias, elas cobrirão a todos aqueles que creem. Há uma parcela que não sentirá tanto, que são aqueles, por exemplo, os pensionistas, os servidores públicos, os aposentados. Estes terão suas rendas garantidas. Mas há uma parte da população que não terá. Então, nós sofreremos um impacto econômico muito grande. E é necessário que nós tenhamos muita serenidade para passar por esses impactos, sabendo que eles vão passar. Então, nós aprendemos com essa palavra que nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós precisamos nos apoiar no Senhor. E eu sou contra quem usa a sua boca para trazer mensagens caóticas, profecias do caos. Mas o que nós estamos falando aqui é a pura realidade. Então, eu pedi muito ao Senhor discernimento se eu deveria vir gravar esse vídeo. Eu nem estou fazendo a nível de live. Estou fazendo a nível de vídeo para que fique realmente aí. E a palavra que veio ao meu coração da parte do Senhor está aqui em Isaías capítulo 40. Onde é uma palavra profética, é um livro profético, mas vem uma palavra que eu creio que é para todo o tempo, que é para todo o povo. Não importa o momento. Ele começa o capítulo 40 dizendo assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E cá nos últimos versículos desse capítulo 40, vem um grande ensinamento e uma palavra de esperança. Porque está escrito: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão,
e certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu me apoio nessa palavra. Eu espero no Senhor. É necessário que todos nós aprendamos a esperar no Senhor. E uma forma de esperar no Senhor é crer na sua palavra, é crer no seu cuidado e no seu zelo. Nós temos uma ferramenta preciosa. Essa palavra é uma ferramenta que desenvolve a nossa fé, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. E falando ainda mais acerca do nosso Senhor, ainda nesse livro profético, o livro de Isaías, no capítulo 55, está escrito: buscai ao Senhor, a partir do verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Esse é um momento de mudança de mente, é um momento de metanoia, é um momento de busca de Deus. E muitos dizem assim: eu não sei orar, eu não sei como usar essa ferramenta. O Senhor Jesus nos ensinou. Os discípulos um dia disseram a Jesus: mestre, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus ensinou. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e em secreto ele o ouvirá e o responderá. Como que eu posso orar ao Senhor se eu não me sinto filho? Ora, para se tornar filho de Deus e para gozar dessa certeza e dessa paz, é preciso que você busque ao Senhor, invocando a Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. Abra o seu coração para crer em Jesus, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este é o momento em que muitos estão carentes de ouvir essa palavra e não tem para onde correr para ouvir essa palavra. Então essa é uma palavra de esperança. Busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Abra o seu sentimento para o Senhor. Ele não tem ouvidos agravados para que ele não nos possa ouvir. Então, se você voltar o seu pensamento para Deus e ele vê que o seu coração o deseja ardentemente, certamente o Senhor te visitará com a capacidade de crença. Continuando, diz o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse momento, é muito fácil entendermos essa palavra, porque durante muito tempo, o homem se sentia uma superpotência. E nesse momento em que nós precisamos nos recolher para que um vírus desse tamanho não venha consumir a maior parte das vidas humanas, aí sim nós percebemos como somos pequenos, débeis e frágeis. Como somos nada sem Deus. A Bíblia diz: não se estribe o homem no seu próprio entendimento. Deus é o Criador da vida. Ele soprou fôlego de vida sobre nós. Ele nos ama, Ele ama a sua criação. Então, nesse momento de inconstância, nesse momento de
dúvidas, de sofrimentos, de questionamentos sem resposta. Há um lugar, querido, querida, aonde nós podemos encontrar descanso. Esse lugar é no Senhor. E Ele tem braços abertos para todos nós. Ainda está escrito aqui: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, toda a criação, ela está subjugada ao Senhor. Lá no Salmo 50 está escrito, Deus falando, toda a criação é minha, todos os bois da terra são meus. Deus tem um alimento para cada um de nós. E eu creio no milagre do Senhor, eu creio na intervenção do Senhor. Mas é necessário que nós estejamos orando, mas orando em um só sentimento, orando em concordância. O livro de Atos, ele é um retrato do poder da igreja que se une no mesmo propósito em oração. Pessoas eram curadas, a provisão do Senhor vinha, prisões tinham suas portas abertas, literalmente, mas aqui nós estamos falando das prisões, dos cárceres emocionais, os cárceres espirituais, porque a maior parte da população, nesse momento, está encarcerada emocionalmente, está encarcerada espiritualmente e fisicamente é uma espécie de cárcere, você não pode sair. Se você quiser preservar a vida, você tem que obedecer às recomendações das autoridades. Então, pelo poder da oração, tudo isso vai passar. Vamos orar em concordância. Vamos nos abraçar através da fé. É um abraço em fé. Você aí, eu aqui, a igreja acolá e todos os que estão entendendo a linguagem espiritual dessa palavra. Vamos começar a orar, mas orar por aqueles que estão agora gemendo por causa das suas necessidades que não estão sendo supridas. Aqueles que estão gemendo por causa das suas enfermidades, aqueles que estão padecendo agora por falta das suas medicações, porque as enfermidades no mundo não se resumem somente a esse Covid. O mundo está cheio de pessoas enfermas e que estão agora sem conseguir socorro. Então, quando a igreja ela começa a orar, o poder de Deus ele se manifesta na terra. Quando a igreja começa a orar, algo estrondoso acontece no reino espiritual e vem à luz e nós percebemos. Então, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de alerta, mas também uma mensagem de paz. Quantos vão se unir em oração por esses pedidos de oração? Pelos enfermos do Covid, que eles sejam curados, que nós não padeçamos tantas perdas mais. Pessoas que não queriam e não querem morrer. Que nós estejamos orando pelos que estão enfermos e que as suas enfermidades são diferentes do Covid. São os diabéticos e tantos outros são os doentes de câncer, são os portadores de HIV e tantas doenças, são os portadores das viroses que estão também espalhadas, pessoas também que estão sendo assoladas pelo mosquito, né? Estão aí padecendo de dores. Vamos orar pela provisão. Orar para que o Senhor visite as casas com provisão, com o pão, com a água.
Vamos orar para que haja paz nesse momento. Quarto pedido de oração, que haja paz na sociedade. Que toda essa briga política, né, todo esse emaranhado de pensamentos, encontre um ponto de equilíbrio e que todos nós possamos começar a pensar no bem comum, que tenhamos bom senso, que possamos pensar no bem comum e que tantos intelectuais aí que têm dedicado o seu tempo a atacar outros seres humanos, que comece a ver a sua própria fragilidade, a sua própria debilidade, e que nós nos unamos num sentimento agora, gente, pelo amor de Deus, um sentimento de amor, um sentimento de altruísmo, um sentimento de respeito ao próximo, e que o mundo seja salvo, que o mundo encontre Deus e seja salvo. Essa oração em concordância, ela pode muito, porque está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, queridos, nesse momento, eu até tinha colocado um louvor para que nós estivéssemos ouvindo, mas lá se foram 21 minutos, quase 22 minutos de vídeo, então eu não vou colocar não. Mas o louvor liberta. Ouça louvores. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus criou tudo que há, né? E está escrito também na palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele sustenta todas as coisas com as suas mãos, através da palavra do seu poder. Ele sustenta as galáxias. Ele sustenta... Isso aqui a gente é só uma partícula, mas Ele sustenta e nos ama. Então louve como criação. Abra sua boca e diga: eu louvo ao Senhor. E diga a Deus: eu quero te conhecer. Deus, Ele é bom e fiel. Basta uma palavra do Senhor e todo esse mal, Ele para, Ele cessa. Basta uma palavra do Criador, do Todo-Poderoso, e esse mal, ele acaba. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Acabando, terminando todo esse momento de caos, qual será o nosso pensamento? Como eu me portarei daqui para frente perante a vida? Valorize a vida, valorize a oportunidade que o Senhor está nos dando para conhecê-lo, porque haverá um dia em que todos nós iremos perecer. Haverá um dia. Mas se você tiver o Senhor, não será perecimento, será vitória. Então que todos nós saiamos desse momento com os corações transformados, com a mente trabalhada, passemos por uma mudança de mente. E aí a gente comece a viver com mais unidade, com mais respeito pela natureza, com mais amor pelo próximo. E que isso não seja somente de palavras, mas seja de gestos, através de atitudes. Eu tenho pedido ao Senhor esses dias que Ele mude a minha mentalidade e que toda a simplicidade da vida possa fazer parte do meu pensamento. E que a palavra de Deus diz que Ele pousa os olhos dele sobre toda a terra. Ele passeia com seus olhos sobre toda a terra para mostrar-se forte para com todo aquele cujo coração é reto e perfeito para com Ele. Mas também está escrito que o Senhor procura na terra adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade.